Estamos começando o English Essentials, que é uma série de vídeos em que eu vou falar sobre o que é essencial na língua inglesa, o que é essencial para você aprender quando você está aprendendo inglês, o que você deve ver ou o que você vai com certeza ver se você estiver estudando inglês, seja numa escola regular, seja numa escola de idiomas, seja por conta, coisas que são importantes de você aprender. E hoje, nesse primeiro vídeo, nós temos os elementos da frase. Se você quer saber quais são eles, dá um like, compartilhe, comente, faça o que você quiser aí com esse vídeo, porque esse vídeo é para as pessoas que querem aprender um pouco mais de inglês pela lógica. Eu já fiz um vídeo falando sobre os elementos da frase simples, né, que são sujeitos, verbos e complementos, mas nós temos também os auxiliares. Só que hoje eu vou revisar tudo isso com vocês e ir um pouco mais profundo aí nessas questões para que você possa saber o que uma frase no inglês tem. E por que é importante estudar isso? Porque às vezes há pessoas que precisam saber a lógica, há pessoas que precisam saber dos elementos, porque cada um tem um aprendizado diferente. Eu conheço gente que são alunos meus ou que eu já dei aula em outros lugares, que se eles ouvem uma frase inteira, enorme em inglês, eles já sabem na hora o que é e entendem na hora e já respondem na hora algo argumentativo muito maior. Eu tenho também alunos que não, que tem um ritmo diferente, que eles precisam pegar parte por parte, palavra por palavra, elemento por elemento. Bom, para todos esses grupos de alunos não faz mal você estudar também os elementos da frase, mesmo que você seja um daqueles que consegue compreender muito bem o inglês. Há coisas que a gente sempre se pergunta, por que eu uso isso, por que eu não uso isso? E é isso que eu quero tentar elucidar hoje com vocês. Então vamos lá, os elementos da frase, essa tecnologia maravilhosa que a gente tem aqui, né? Uma super produção que eu preparei. Vários estúdios aí se estapearam para tentar pegar a produção disso aqui, mas eu escolhi o melhor, que é de graça. Eu mesmo fiz esses slides, né? Quais são os elementos da frase em inglês? Sujeito, verbos, complementos e auxiliares. Essas 4 coisas. Eu já falei sobre sujeito, verbos e complementos, mas vamos revisar aqui rapidinho. Toda frase afirmativa no inglês precisa ter sujeito, verbo e complemento. Ou vai ter, né? Sujeito, verbo e complemento. Vamos reparar nessas frases que nós temos aqui. I study English, I studied English, I am studying English, I want to study English. I study English and Portuguese, I study English and Portuguese at school, you and I study English at school. Bom, temos algumas frases aqui, todas elas têm em comum a mesma estrutura. Elas têm sujeito, verbo e complemento. Outra coisa que todas elas têm em comum é que elas são frases afirmativas. Então, essa estrutura que eu estou passando para você é uma estrutura para frases afirmativas, ok? Tanto no português quanto no inglês, isso é um ponto de convergência. As frases vão ter essa estrutura, sujeito, verbo e complemento. Vamos ver a primeira frase. I study English. Eu, sujeito, study, é estudo, né? É um verbo, e English é um complemento. Então, temos essas 3 coisas nessas frases. Segunda frase. I é um sujeito, que é eu. Studied é um verbo, só que no passado. E English é inglês, que é um complemento. Então, não importa se a frase está no presente, como a primeira, ou se ela está no passado, como a segunda. Ela tem essa estrutura. E também não importa se a frase está no presente contínuo, que é o caso da terceira frase. Ó, I am studying English. Studying aqui é um segundo verbo. Está com ing, o que significa que está no gerúndio, né? Estudando. Mas eu tenho 2 verbos. O primeiro é o verbo be, I am, e o segundo é studying. É a mesma coisa. Então, tem um sujeito, 2 verbos e complemento. Não necessariamente é um sujeito, um verbo e um complemento em todas as frases, né? Próxima frase, I want to study English. Eu quero estudar. Pausa aqui porque eu quero falar uma coisa para você. Quando você tem uma frase em que você quer expressar gosto, em que você quer expressar preferência, você geralmente vai usar 2 verbos. Então, eu quero estudar. I want to study. Beleza? São 2 verbos aí. Essa estrutura é muito usada para expressar essas coisas que eu falei, de gosto e preferência.
Se você quiser mudar, por exemplo, eu gosto de estudar inglês. É uma preferência, eu gosto. Ao invés de usar I want, você usa I like. I like to study English. Beleza? Eu prefiro estudar inglês. I prefer to study English. E assim por diante. Então temos dois verbos nessa frase. Na de baixo, I study English and Portuguese. Então são dois complementos, né? English, Portuguese. Na de baixo dessa, eu tenho três complementos. I study English and Portuguese at school. Então temos English, Portuguese, school. E na última frase, you and I study English at school. Então, temos dois sujeitos, you, I. Temos English e temos school. Então temos dois sujeitos e dois complementos. Ou seja, não importa a quantidade de sujeito, de verbo ou de complemento que você vai colocar. Nas frases afirmativas, a estrutura vai seguir essa lógica, tanto no inglês quanto no português. Vamos dissecar cada um deles. Primeira coisa, sujeitos. O que é um sujeito? Quando você olhar para a frase, que palavras são o sujeito da frase? Geralmente as que começam a frase. Mas para você poder identificar bem certo esses sujeitos, nós temos aqui os pronomes, né? I, you, we, they, he, she, it. São os mesmos pronomes aqui do português, traduzindo, né? Eu, tu ou você, né? Nós, eles, ele, ela. E o it, só que é um pouco diferente do português, que o it é ele e ela neutro. O que é isso? É ele e ela quando eu falo de objetos ou de animais, ok? Por que eu não coloquei do jeito que a gente vê assim a conjugação no português, que é tipo assim, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu não coloquei assim nessa mesma ordem, porque do jeito que eu coloquei aqui, você vai ver depois que eu coloquei todos os verbos que são conjugados de uma forma no começo e todos os verbos que são conjugados, os sujeitos que conjugam o verbo de outra forma no final. Ou seja, quando eu faço frase com I, you, we e they, eu conjugo os verbos de uma maneira e com he, she e it eu conjugo de outra maneira. A gente já vai chegar nessa parte, tá? Então, esses pronomes todos podem ser o sujeito da frase, mas não são só eles. Eu tenho bastante gente que às vezes tem dificuldades em entender que os sujeitos não são só I, you, we, he, she, it. Os sujeitos também podem ser nomes próprios e também substantivos. Principalmente nos substantivos, como sujeitos, eu vejo bastante gente que tem dificuldade em ter essa ideia no inglês, apesar de que no português é assim também. Vamos ver essas duas frases que eu coloquei aqui como exemplo. A primeira, John and Mary like to stay at home. Então eu tenho dois nomes próprios, John e Mary. O que é o sujeito dessa frase? Esses dois são sujeitos nessa frase. Corresponde a they, né? Por isso que o verbo conjugado ali é like, não likes com S, porque eu só coloco S no verbo, no presente, quando é uma frase com he, she ou it como sujeito. E eu já vou chegar nessa parte, tá? Mas aqui os sujeitos são esses dois, John and Mary. Na segunda frase, my sister and I need to go home. Nessa frase também tenho dois sujeitos. O primeiro é my sister, que é minha irmã, então é um sujeito. Não é she, não é um nome próprio, mas é um sujeito, mesmo assim, sendo um substantivo, que é my sister, minha irmã. E o segundo sujeito é I, que daí seria um pronome normal, né? Que é eu. Então, minha irmã e eu precisamos ir para casa. Beleza? Então, primeira coisa das frases, sujeitos, pode ser pronomes, nomes próprios, substantivos.